Pai, no nome de Jesus, te agradeço, te louvo por mais essa oportunidade. Eu peço a Ti, Senhor, a Tua direção nesta mensagem, que o Senhor opere milagres e maravilhas na vida de todos aqueles que ouvirem, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, que a Tua vontade, Pai, seja soberana sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Mas o Senhor, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar mais uma mensagem. O tema é o autocontrole em meio às situações do nosso dia a dia. E o nosso texto base fica em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. E diz assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Amados irmãos, quem jamais não se irritou com algum tipo de ofensa ou afronta em palavras ou atitudes? E o pior, respondeu imediatamente a mesma medida a ofensa que recebeu. Situações como essa que ninguém deseja passar, essa é a verdade. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com isso ao longo da nossa jornada, onde determinada pessoa pegou pesado e acabou falando coisas duras que magoaram o nosso coração. E esse é o grande problema, né? Uma simples mágoa pode evoluir para algo mais profundo, como o rancor, que é uma sensação que aprisiona, né? Causa sofrimento e amargura. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. E é exatamente através dessa raiz de amargura que algumas doenças começam a brotar na nossa vida, infelizmente. As pessoas não sabem o perigo, irmãos, que é dar vazão para esse tipo de situação. Por mais que você esteja na sua razão, responder não é a melhor solução. E guardar aquilo para você, por mais dolorido que seja, também não é algo que vá resolver a sua vida. Importante compartilhar aqui algumas doenças que enraizam através de uma mágoa profunda. Um exemplo, nós temos aí a depressão, dores de cabeça, dores musculares, fibromialgia, que ela é considerada uma síndrome que engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, disposição, distúrbios de sono. Olha só, irmãos. Gastrites e úlceras. Lembra da úlcera nervosa? Exatamente quando a pessoa passa por algum tipo de nervoso e começa a doer o estômago, começa a se gerar úlceras. Olha que terrível. Problemas cardiovasculares, como hipertensão, problema do coração, problema de pressão, problemas intestinais, irmãos, problema de memória, problemas de pele, como urticária, que basicamente são aqueles vergões, vermelhos, e eles ocorrem em função de uma reação alérgica. Então, o estresse, o nervoso, ele gera alergia. Queda de imunidade, meus irmãos. E fora doenças alérgicas, como asma, entre outras. E também temos aí a tal da vertigem, que é a sensação de tontura, podendo ter náuseas, vômitos, ilusão de movimentos e etc.
Então, irmãos, além de virar uma bola de neve no nosso corpo, esse sentimento de rancor é literalmente uma bomba relógio dentro de nós, estando ao ponto de explodir. No livro de Provérbios, nós identificamos duas passagens bem interessantes que falam exatamente disso, que nos alertam sobre o estresse, o nervoso, esse momento, né? Que infelizmente em algum momento da vida a gente passa. Provérbios capítulo 14, versículo 17 diz assim: a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. Então, irmãos, a ira nos leva à loucura, a fazer coisas que nós não faríamos num momento normal, né? Numa condição de equilíbrio. Então é preciso tomar cuidado para que a gente não tome decisões, não façamos coisas que venhamos nos arrepender lá na frente. E uma vez que você comete uma loucura, é difícil você mudar isso. Você traz consequências para a sua vida. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, ou seja, discussão, conflitos. Então, quando você se irrita com algo, você está propenso a ir para um conflito, né? E imagine, irmãos, a partir do momento que você dá um passo à frente, né, e provoca um conflito, assim, tantas consequências sérias podem gerar através disso. E nós precisamos estar atentos em relação a isso, irmãos, como servos, como cidadãos do reino de Deus. É justamente porque esse sentimento de rancor, ele ronda o nosso dia a dia com inúmeras situações. E se não tomarmos o devido cuidado em buscar a cura diária através do Senhor Jesus, nós podemos colher assim resultados bem ruins para a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar um exemplo que nós temos na palavra de Deus de uma pessoa que enfrentou uma situação bem digesta em relação a relacionamento. Gênesis capítulo 26, versículo 12, a gente vai comentar agora um pouco de Isaac, quando ele vivia na terra dos filisteus. Isaac, filho de Abraão. A palavra diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Deus, meus irmãos, prosperou a vida de Isaac de uma forma tremenda, justamente porque ele sempre esteve no centro da vontade de Deus. E na palavra de Deus diz que no mesmo ano Isaac recolheu 100% daquilo que ele havia plantado. Também viu assim os bois, as ovelhas, os servos multiplicarem de uma maneira assim incrível, né? Então essa era a vida de Isaac, né? E a partir do momento, né, que Deus ele prosperava a vida de Isaac, os filisteus começaram a ter inveja dele, justamente porque ele estava se destacando naquela terra. Imagina, chega lá uma caravana de pessoas, se estabelece na terra dos filisteus e eles começam a prosperar de uma maneira assim maior do que eles, né? Então, ou seja, tudo aquilo que eles faziam prosperava de uma forma que os filisteus ficavam ressabiados e ao ponto de ter inveja. Mas como é que pode? O cara acabou de chegar, ele tem assim os bois,
multiplicados, os servos multiplicados. Ou seja, tudo que ele fazia multiplicava de um jeito que as pessoas não entendiam, né? E aí acontece que Abimeleque ordena, né, que Isaac deixe aquela terra com a justificativa de que ele estava crescendo de uma forma poderosa. A gente pode ver isso lá no versículo 16 e 17, né, de Gênesis 26. Imagine o estado de Isaac. E essa é uma reflexão interessante, irmãos. Vamos colocar um pouco na situação de Isaac. Imagina, ele se estabelece lá, Deus o abençoa, né? Ele prospera em tudo, né? Tem uma colheita maravilhosa, os campos estão assim incríveis, né? Ele tem tudo do bom e do melhor, né? Muitos servos, e de repente o rei fala: olha, sai daqui, você está ganhando mais que eu. Como assim? Foi exatamente o que aconteceu, né? Imagina ele ter que deixar tudo para trás porque o rei não estava feliz em vê-lo crescer, prosperar na terra do rei, né? A inveja falou mais alto ali no coração do rei. E o que me impressiona de tudo isso, irmãos, é a reação de Isaac, onde nós não vemos, né? Em nenhum momento a gente vê Isaac guerreando, discutindo com o rei. Ele apenas pega o que era seu e, juntamente com a sua família, se dirige para o vale de Gerar. E o que nós aprendemos dessa lição, irmãos? A prática do exercício da fé, da mansidão e do domínio próprio, né? Isaac nos dá um grande ensino, principalmente acerca do autocontrole, ou também conhecido como domínio próprio, fruto do Espírito Santo de Deus. E aí vai a pergunta, né? Será que nos dias atuais nós temos a mesma reação de Isaac? Um outro ponto interessante. À medida que Isaac saiu do local onde ele estava, ele cavou um poço. E aí a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo assim: esta água é nossa. E aí? Quer dizer, ele já sai de um local onde o rei expulsou ele vai para uma outra localização, né? E ali há outros pastores ali do rei Abimeleque, e eles expulsam Isaac de lá. E o interessante, irmãos, que tem uma coisa bem legal, uma curiosidade acerca do Vale de Gerar, né? Quando alguém cavava um poço lá no Vale de Gerar e encontrasse água, ele assumia o direito de propriedade. Então, ou seja, quando os pastores de Isaac cavaram e encontraram água, na teoria, aquele poço era deles, porque era uma lei da região. E mesmo tendo o total direito de reivindicar reivindicar o uso do poço, ele simplesmente desviou-se da contenda e continuou seu caminho confiando em Deus. E esse é o ponto. E outro detalhe, irmão, se alguém fosse lá e tapasse o poço, era considerado crime. Então veja que a situação, de certa forma, estava a favor de Isaac, mas ele em nenhum momento contendeu, ele brigou, ele não saiu para discutir, ele simplesmente confiou em Deus. E aí, no versículo 22, nós vemos que Isaac cava novamente um poço, ele encontra água e Deus aparece para ele. Né? E a palavra diz assim, que dali subiu para Berseba,
Na mesma noite, ele apareceu ao Senhor e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha que lindo, irmãos. É um exemplo incrível na palavra de Deus. Essa história é uma história que eu amo demais. Acho que é um grande exemplo de atitude. E Isaac, ele confiava muito em Deus. Eles tinham um grande exemplo, né, que era Abraão. Então, irmãos, voltando para a nossa mensagem, como curar essa raiz de amargura? Como curar essa mágoa que começou a enraizar dentro de nós através do fruto do Senhor Espírito Santo? Vejamos lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Senhor Espírito Santo, meus irmãos, é composto por 9 virtudes que ele gera no coração daqueles que se deixam ser guiados por ele. Imagine, meus irmãos, para vocês entenderem melhor a questão do fruto, imagine uma mexerica. Ela corresponde ao fruto do Espírito. E cada gomo representa uma virtude que o Senhor Espírito Santo produzirá no seu e no meu coração diante da situação em que nós estivermos vivenciando. E é exatamente o ponto em que chegamos. Diante de uma situação onde você precisa ter equilíbrio e controle, o Senhor Espírito Santo produzirá essa virtude que vem dele diretamente no seu e no meu coração, para que a gente tenha o autocontrole. E não somente isso, outras virtudes serão produzidas, como amor, paz, paciência, virtudes necessárias para que você estabeleça um diálogo, para que você restabeleça a paz, para que você estabeleça a alegria daquele momento. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo, ele produzirá as virtudes necessárias para me ajudar, para te ajudar diante de todo e qualquer problemas que viermos a enfrentar ou que estejamos enfrentando. Lembre-se, à medida que você se relaciona com o Senhor Espírito Santo, ele produzirá o fruto dele na sua vida. E isso será notório para que todos que olharem para você, assim como foi na vida de Isaac, porque eles viam Deus na vida de Isaac. E Deus o honrou por isso e fez com que os filisteus reconhecessem que o Senhor era na vida dele. E assim como os filisteus reconheceram que Deus era na vida de Isaac, as pessoas te olharão e verão que Deus é na sua vida, que a presença do Senhor Jesus é na sua vida, que o fruto do Espírito é notório na sua vida. Por isso, meus irmãos, concluindo, perdoe todo aquele que te afrontar. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 32, sejamos bondosos e compassivos uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Perdoe, meu irmão, se livre de qualquer raiz de amargura. Permita que o Senhor entre no seu coração e que Ele visite cada cômodo do seu coração, até aqueles lugares em que você tranca. Permita, abra, deixe que Ele entre, deixe que ele limpe, faça uma limpeza, justamente para que nenhuma raiz de amargura estabeleça dentro da sua vida, meus irmãos.
Assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a cada um de vocês por ouvir essa mensagem e que o Senhor Espírito Santo venha esclarecer cada vez mais tudo aquilo que eu falei, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.